Tente olhar para o próximo com mais amor e compaixão. Tenha tolerância com quem não conhece. Seja cuidadoso com as palavras para não Olá, ferir o sentimento. mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos juntos fazer mais um pequeno momento de reflexão. Empatia. Jesus era uma pessoa empática? No que consiste a empatia? Ela consegue melhorar nossas relações interpessoais? É-nos possível o seu aprendizado? Jesus, ao dizer: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", posicionou-se como alguém que acolhe o outro em suas dores e dificuldades, fazendo isso, no entanto, de uma maneira muito especial. Segundo os evangelhos, ele nunca desprezou quem quer que fosse. Sempre acolheu, entendeu, valorizou, consolou e encorajou todos aqueles que, de uma forma ou de outra, solicitavam sua atenção e também a sua ajuda. Jamais puniu as criaturas em seus deslizes. Primeiro, porque compreendia a fragilidade e a falibilidade inerentes à condição humana. E segundo, porque vislumbrava nos erros uma possibilidade de aprendizagem e mudança interior dos próprios faltosos. A sua disposição para com os outros foi tão intensa e marcante que o Evangelho de Mateus registra como sendo essas as suas palavras: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas." A exemplo do Cristo, quando o indivíduo deseja verdadeiramente socorrer o outro em seus embaraços e dificuldades, é necessário que adote uma postura de acolhimento e também de compreensão, nunca de condenação. Mas para que esse comportamento se torne viável, dentre as virtudes necessárias, é imprescindível deixar-se conduzir também pela empatia. E o que significa empatia? Segundo definição, a empatia é um estado de espírito no qual uma pessoa se identifica com a outra, presumindo sentir o que esta está sentindo. Então a empatia é trocar os papéis. A empatia é quando chegar até nós, ou quando chega até nós alguma queixa, alguma dor, algum descontentamento de um terceiro, de uma outra pessoa, ao invés de nós deixarmos aquela nossa possibilidade, aquela nossa vontade de julgar, de apontar caminhos, que nós tenhamos exatamente aquele ouvido realmente de ouvir, de tentar entender por que aquele irmão, por que aquele ser está passando por aquela dor. Tentar se colocar no lugar dele, tentar enxergar pela ótica que ele tem. Existe uma dinâmica que já é muito comum nos grupos de fazer aquela dinâmica de trocar os sapatos. Então colocam-se os sapatos, né, em algum lugar e as pessoas têm que, cada um vai até lá, pega um sapato com uma única condição. E qual seria essa condição? Desde que o sapato escolhido não seja o seu próprio e confortável sapato. O que acontece? Uma pessoa que calça 42 vai até aquele monte de sapatos e pega um sapato de alguém que seja 38. Feita essa troca, quando cada um já foi até lá e pegou o seu novo par de sapatos, a proposta seguinte é para que caminhe agora. Então, quando as pessoas, caminham com aqueles sapatos trocados, cujos números não são adequados aos seus pés,
eles percebem, ou nós percebemos, a grande dificuldade que é andarmos com os sapatos que não sejam os nossos próprios sapatos. E o que significa os sapatos nessa dinâmica? Significa justamente a condição. Significa tentar entender por que o outro está andando com tanta dificuldade. Ao invés de apontar e falar que ele está andando com aquela dificuldade, ou ele está mancando porque ele quer mancar. Ele está andando devagar porque ele não se esforça para andar mais rápido. Então, quando nós conseguimos ali fazer esse trabalho, essa outra maneira de enxergar a vida, automaticamente a nossa postura de juízes, né, sem toga, fica para trás também. Porque nós entendemos que se nós temos um caminhar confortável, é porque os sapatos que temos estão adequados para nós. Se nós calçamos 42, estamos usando um sapato 42 ou um sapato 43, um pouco mais folgado. Mas quando nós vamos, tiramos esses nossos sapatos e calçamos um sapato que não seja 42, seja 38, nós percebemos que o outro manca, que o outro caminha devagar, lentamente caminhando, porque os sapatos dele não estão adequados, por isso ele tem a dificuldade. Então, esse é o sentimento de empatia. É justamente de tentar sentir o que o outro sente, sem a nossa postura de julgadores, sem a nossa postura de rotular que o outro não faz porque ele não quer fazer. Ou ele fez por causa disso, sem saber qual foi a ótica que ele teve naquele momento em que determinado ato foi cometido. Aqui nós tivemos um exemplo, o maior exemplo que nós poderíamos ter, que é a postura de Jesus. Então aqui fala que ele nunca desprezou quem quer que fosse. Nós estamos falando de Jesus, nosso modelo e nosso guia. Então, nunca desprezou quem quer que fosse. Sempre acolheu, entendeu, valorizou, consolou e encorajou todos aqueles que de uma forma ou de outra solicitavam a sua atenção e a sua ajuda. O que nós precisamos fazer? Qual o movimento que essa pequena reflexão nos convida a fazer? O convite é para que nós nos transformemos, para que nós, mediante o exemplo citado de Jesus, volto a falar, nosso modelo e nosso guia, que nós consigamos nos doar mais nessa postura mais compreensiva, nessa postura mais acolhedora, que nós deixemos para trás aquilo que nós mais gostamos de fazer na grande maioria de nós, que é julgar, apontar e dizer por que aquele irmão, que aquela pessoa, que aquele ser, aquele amigo, aquele familiar, por que ele está fazendo alguma coisa sem o conhecimento da causa. Então nós apontamos o dedo, apontamos o caminho, ele deveria ter ido por aquele caminho que eu estou escolhendo. Essa é a minha ótica, é a minha visão. Agora, como a gente estuda em química, diante da condição de temperatura e pressão, o elemento vai reagir de determinada forma. Vai ter uma consequência. Então, se a condição de temperatura e pressão que eu estou agora, que eu tenho capacidade de enxergar algumas coisas, e vejo algumas coisas que estão erradas, ou nós vemos algumas coisas que estão erradas, então que nós consigamos sair dessa nossa condição confortável de temperatura e pressão e nos coloquemos na condição de temperatura e pressão do outro. Às vezes a condição de temperatura e pressão do outro está para a gente também seria insuportável. Mas como nós estamos aqui confortavelmente caminhando, nós não conseguimos entender por que ele reage, por que aquele ser, comparando o ser a um elemento químico, por que aquele ser está reagindo de outra forma. Ele está reagindo de outra forma porque a condição de temperatura e pressão dele
é totalmente diferente da minha ou da nossa. Então, por isso que de onde estou, do jardim onde caminho, ou do jardim que nós caminhamos, nós não conseguimos entender por que o outro reage daquela forma, caminhando sob a brasa que ele está caminhando. Que para mim está confortável. Que eu estou caminhando sobre um gramado com os pés descalços. O outro está caminhando sob brasas incandescentes e para ele é difícil. Agora, se nós fizermos esse movimento de empatia que a lição está nos convidando hoje a fazer, ok. Qual será a sensação então de caminhar sobre a brasa? Vamos lá ver? Vamos ver se a nossa postura seria a mesma que estamos tendo agora no nosso conforto, caso estivéssemos também lado a lado com aquele irmão caminhando sob a brasa. Com certeza o nosso comportamento seria diferente. Porque caminhar sob a brasa, mesmo que não tenhamos feito na forma física, todos entendemos que é uma coisa que vai causar desconforto, que vai causar ardência, que vai causar dor. Então o convite que Jesus nos faz hoje, através dos seus exemplos, é para que nós tentemos pelo menos entender, para que nós valorizemos o esforço que aquele está fazendo para caminhar e chegar até onde ele chegou, para que nós não percamos ali a nossa esperança de consolar, para que nós não deixemos escapar a possibilidade de encorajar aqueles que chegarem para nós com as suas dores, com as suas queixas, com as suas dúvidas. E para finalizar, tem um esclarecimento que eu achei muito interessante da nossa irmã Joana de Ângeles. Ela fala justamente sobre o julgamento. Então a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem o pratica. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. O julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Nossa irmã Joana de Ângeles compara essa postura de julgamento, de apontar dedos, de criticar, de falar que está errado. Ela coloca na lição como irmão lobo. Que nós não tenhamos a postura de irmão lobo, que nós tenhamos a postura do irmão Jesus. Se nós tivermos que optar a quem seguir, nós temos a opção de seguir Jesus em seus ensinamentos, em seu comportamento, ou temos a condição de seguir o comportamento lobo, que a nossa irmã pontuou ali, como sempre, de forma brilhante para que nós aqui pudéssemos refletir. Com certeza, a melhor postura é aquela que nós temos sempre a oportunidade de aqui dizer: precisamos nos esforçar para imitar o Cristo. Então, que nós não sejamos lobos. Se até aqui o fomos, a partir daqui não precisamos mais dar continuidade nesse comportamento. Que a empatia consiga realmente entrar nos nossos pensamentos e fazer o reflexo ali nos nossos atos perante a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos assim com oportunidades infinitas de praticar, de utilizar dessa empatia para fazer a humanidade progredir. Porque através dos nossos exemplos, principalmente se os nossos exemplos forem ali o produto, o efeito da nossa força de vontade para imitar o Cristo, nós estaremos ali ajudando a humanidade a caminhar para frente, porque muitos nos observam a todos. Muitos nos observam.
Então que os nossos exemplos sejam sempre os melhores possíveis, não para provar nada para ninguém, mas para que nós possamos fazer a nossa parte como importantes peças na obra da criação de um Pai muito maior. Então que nosso bondoso Pai nos abençoe mais uma vez, que se não o fizemos até aqui, que a partir daqui sejamos sim criaturas com empatia, que basta uma mudança ali de mindset, de mentalidade, que nós conseguimos deixar fluir de nós a empatia que com certeza já está em nós. Nós apenas não colocamos na realidade o foco sobre ela. Ela já está em nós. Então nós precisamos fazer o quê? Deixá-la sair e abraçar a todos que encontrarmos pelo nosso caminho. Que o bondoso Jesus nos abençoe mais uma vez e que nós possamos nos reencontrar por infinitas vezes para conversar sobre esses temas que são tão agregadores, né? Contidos todos na nossa abençoada e querida doutrina espírita. Gratidão ao nosso irmão Kardec, gratidão ao nosso irmão Jesus por tantos exemplos e pelo direcionamento que ele nos deixou. Despeça-nos em paz mais uma vez, que assim seja, graças a Deus.